Sejam bem-vindas, né, Sandra e Fabiana. Posso chamar assim, né? Não precisa chamar o nome completo, não, né? Porque pode parecer bronca, né? Então, é, que privilégio nosso recebê-las aqui para esse momento de troca dessa experiência. A gente falou disso no Armac, né, com vocês, de que a escolha dos líderes que estão aqui são aqueles líderes que estão fazendo a diferença no mundo, especialmente no mundo corporativo, né, que se desafiam nesse próprio processo de evolução, né, e que estão levando para esses ambientes um processo de uma gestão mais humanizada, de um processo mais espiritualizado, pensando nos valores de respeito, confiança, diversidade e outros mais, e que estão promovendo esse processo de que a gente entende aqui como processo mais do que transformação de evolução, que é uma fala que vem constante em todos os painéis. Então, sejam bem-vindas. Passo a bola aqui para a Regina e para a Denise para trazer vocês para esse contexto aqui. Bora lá. Muito bem, então nós temos duas convidadas, é um prazer, bem-vindas, prazer em recebê-las. E nós, na realidade, a nossa proposta é um pouco dentro de como que a gente traz a estratégia, né, para dentro da organização e que realmente a organização respire, inspire, pense, né, conspire, né, a estratégia organizacional, né? Então, é um tema muito interessante, né? Até desafiador, porque talvez isso tenha as questões, muitas das organizações trazem isso, né? Como que eu consigo que a minha estratégia, né, pulse dentro da organização. Então, esse é o desafio da gente aqui agora. A gente poderia começar com a experiência da Sandra e depois, posteriormente, da Fabiana, pode ser? Pode ser? Então, tá bom. Dê. Por Oi. favor. Vamos trazer a D aqui, porque a Isso, D isso, eu sei, fez a você grande trouxe a ponte. Sandra. Eu estou aqui como Não, ele moderadora, mas a gente assim, está empolgado. aqui tem conexões, né, que precisam ser evidenciadas. Por isso que eu já passei a bola para a D. Mas sejam bem-vindos a esse painel. Quando eu vi a Sandra e a Fabiana entrando no painel do Fábio, eu falei, gente, dá vontade de trazer todo mundo para uma grande roda de conversa, porque está tudo muito conectado, né? É. Então, trazendo um pouco dessa experiência, de quais são os principais desafios, né? Eu conheço um pouco mais da trajetória da Sandra aí com um tremendo desafio de olhar as estratégias corporativas globais, para trazer para realidades, para culturas totalmente diferentes, né? Então, como que faz esse alinhamento entre a estratégia e a passagem para todas as pessoas dentro da organização, levando em consideração o pensar, o sentir, o agir e o celebrar, né? Então, Sandra, eu passo a palavra para você, que estamos todos assim muito ansiosos para ver essa conexão toda acontecendo hoje. Muito bacana, muito obrigada pela presença. Imagina. Obrigada, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz quando a Denise me contatou. Eu tenho, quem me conhece brinca que eu sou a mulher do microfone, porque eu gosto bastante desse tipo de debate, de discussão, e vocês me controlem, que se deixar eu vou. Eu não conhecia a Fabiana, vai ser muito legal ter uma pessoa de sustentabilidade aqui, que eu vi que ela é dessa área, né? Então, eu tenho tentado bastante me aproximar, eu estou mais próxima do S, né, do ESG, pelas questões de diversidade e inclusão, obviamente, mas eu tenho bastante interesse em conhecer principalmente a parte do E. A parte do G, pelo fato de eu ser de recursos humanos, a gente acaba participando bastante na governança corporativa das empresas e tudo mais. Então, me apresentando rapidamente, e para tentar passar um pouco de como eu vejo toda essa conexão, eu sou Sandra Barquilha, eu estou em recursos humanos há 22 anos, eu tenho bastante orgulho da minha carreira, porque eu até comentei com eles no bastidor, de que eu realmente acredito de que na área que eu trabalho eu tenho a possibilidade de fazer diferença. Eu acho que todo mundo tem essa possibilidade, mas pelo fato de a gente trabalhar com pessoas e a gente
ter que estar naquele meio entre conexão de estratégia e como que eu conecto as pessoas a isso, ao resultado, eu tenho bastante oportunidade de fazer diferença, né? E a diferença, às vezes, ela é na entrelinha, né? Então, ao longo dos 22 anos, eu fui aprendendo de que eu não sou como uma pessoa de vendas que o resultado eu vou ver no final do mês, né? É um trabalho muito mais subjetivo, mas não tem melhor sensação quando você dá alguma dica de carreira, por exemplo, e a pessoa, depois de um tempo, vem falar, olha, sabe aquilo que você falou lá no mentoring para mim? Ou sabe aquela situação que eu estava tendo de dificuldade? Eu brinco que esse é o nosso retorno sobre o investimento em recursos humanos. Então, realmente, eu gosto de falar isso, porque, de fato, eu acredito que eu consigo, no meu trabalho, influenciar bastante gente para a gente poder ter um mundo melhor, né? Nesses 22 anos, eu passei por várias empresas e eu tive a oportunidade de estar em posição de diretoria nos últimos 10, e especificamente há 1 ano e meio, numa posição não mais Brasil, né? Começando com a América Latina, e agora eu trabalho numa divisão global, então eu sou recursos humanos para pessoas que estão espalhadas pelo mundo. E isso tem mudado muito a minha perspectiva de gestão de pessoas, né? Se de um lado eu aprendi que não importa qual é a nacionalidade, as pessoas têm desejos e expectativas parecidas, obviamente cada um com seu aspecto cultural, mas eu aprendi que ser RH não importa qual é a nacionalidade, mas, obviamente, eu tive que fazer todo um processo de adaptação, e estou me adaptando ainda, né? Porque eu não consigo ser a mesma pessoa que eu sou em outro idioma. Então, com o tempo, eu estou aprendendo porque eu brinco que falar inglês eu já falo há bastante tempo, mas falar inglês com o coração é bastante diferente, né? Espanhol eu consigo falar um pouco mais com o coração, mais próximo, porque é parecido, né? E quando eu falo espanhol, eu estou normalmente falando com a América Latina, que normalmente é mais parecido com a gente aqui do Brasil, né? A questão cultural, obviamente, cada um com a sua especificidade. Então, estou navegando nesse ambiente que eu gosto muito, então, de ter pessoas em outros países, pessoas trabalhando comigo diariamente e tendo que interpretar inclusive governança em outras línguas, em outros países. Então, assim, eu tenho me dedicado bastante, eu acho que isso tem me trazido um outro olhar. Obviamente, por eu estar num business global, eu estou muito mais próximo, eu diria. Quando eu trabalhava só com o Brasil, obviamente também eu era próxima à estratégia, mas agora eu estou muito mais próxima do headquarter. Então, isso tem me trazido uma outra perspectiva de como gerenciar, e é impressionante, porque no começo eu me questionava assim, como eu estou lá, basicamente, nesse business global da empresa, eu estou basicamente trabalhando com a número 1 do business e com o board dela, muitas vezes eu me questionava qual é o impacto que, de fato, ser RH num nível tão global está trazendo. Então, ao mesmo tempo que eu fico nessa dualidade, mas qual é o real impacto? Porque é tudo muito subjetivo e tudo muito de larga escala. Só que em algum momento deu um estalo na minha cabeça de que talvez o resultado das ações, das decisões que eu estou tomando junto com o comitê executivo desse negócio, talvez o impacto ele é mais de longo prazo do que quando eu era, por exemplo, diretora de RH na 3M só no Brasil, ou até em outras empresas anterior à 3M no Brasil, mas é um impacto de muito mais larga escala. Então, é a oportunidade de fazer diferença em uma outra escala, só que com toda a responsabilidade também, né? Porque algumas decisões que, como RH, eu tomo agora, eu preciso medir e analisar os aspectos culturais, né? Então, eu diria que eu estou aprendendo muito a questão do negócio, muito forte, que eu sempre fui uma defensora, quem me conhece há bastante tempo, eu sempre fui uma defensora de gente de RH que sabe falar a língua do negócio. Lógico que a gente não vai saber
todos os detalhes e a gente não vai curtir da mesma maneira que uma pessoa de finanças, uma reunião de PNL, eu tenho certeza absoluta. Mas a gente precisa aprender, e é engraçado que depois de um tempo a gente vai tomando gosto. E é muito legal quando a gente começa a falar alguma língua igual a do cliente, e o cliente começa a falar, nossa, mas eles entendem, eles não são só lá falar de engajamento, de reconhecimento, de celebração. Então, eu fui aprendendo aqui, a gente como RH, a primeira coisa que eu até fiz uma lista aqui de coisas que eu queria nessa minha primeira fala trazer, é como, para de fato a gente ter um assento no business, a gente precisa aprender a falar do negócio, a gente precisa saber dos números, a gente precisa saber o que está acontecendo no negócio, a gente precisa saber quais são as dificuldades, a gente vai saber todo o escopo de todo mundo? Claro que não. Mas a gente precisa entender o que as áreas fazem, quais são as dificuldades que elas têm, porque é aí que a gente, de fato, vai conseguir tomar algumas decisões. Então, primeira coisa que eu falaria é que a gente precisa, de fato, ter esse olhar de como que a gestão de pessoas ajuda na estratégia e na execução do resultado da empresa. E eu aprendi ao longo dos anos que a gente consegue fazer isso de um jeito, que está uma palavra bem na moda ultimamente, né, que é a questão da gestão humanizada. Eu acho que, na verdade, se a gente pensar bem profundamente, a gestão humanizada, a gente nem deveria falar desse jeito, porque se a gente está falando de gerenciar pessoas, já por natureza já deveria ser humana, né, ou humanizada, vamos trazer assim. Mas a gente sabe que a gente tem uns desafios, a gente ainda está num processo de migração, de comando e controle, né? Nós não temos todos os líderes ainda no mesmo ritmo, mas se tem uma coisa boa, a pandemia não foi boa, mas se tem uma coisa que a pandemia trouxe, é que a gente escancarou alguns problemas daquela coisa. Quando eu entro para a empresa, eu sou uma pessoa, e quando eu saio, eu sou outra. Não, a gente é um ser humano integral e a gente leva os problemas de um lugar para outro, e que, de fato, com os problemas da pandemia, com esse cuidado mesmo na questão de saúde, a gente escancarou outros problemas, e eu acho que a gente deu um salto nessa questão de uma gestão mais próxima, né? Então, eu fui aprendendo que é possível, né? Que é possível a gente, sim, ter que trazer o resultado, ter que trazer a estratégia, ter que falar da estratégia, mas se a gente souber como a gente vende essa estratégia, as pessoas vão comprar. Às vezes, algumas pessoas que eu conheço colocam que, mas você às vezes é muito idealista ou idealizadora das coisas. Sou sim. E eu falo isso com bastante firmeza, porque eu acho que se a gente não tiver um ideal, a gente não consegue trabalhar em recursos humanos. Porque o nosso trabalho não é um trabalho que você fecha um resultado no final do mês, é um trabalho de... O Fábio estava trazendo um pouco, né, desse trabalho contínuo, dessa coisa, cada dia anda alguns passos, né, e aprender. Eu brinco que se eu tivesse que falar para alguém que está começando em recursos humanos hoje, qual é a principal competência ou comportamento, não sei nem se o nome é como, o skill, seria... Tem uma série de coisas que a gente precisa, mas tem uma que é bem básica, alta tolerância à frustração, porque a gente vai precisar, né, ouvir, trazer novas sugestões, rever como a gente faz. Então, para mim, é como o RH pode conectar a estratégia, né? Então, conhecimento do negócio, como vende, porque assim, na verdade, o que no fim, se você pensar no plano de negócio de uma empresa, no fim é um sonho que você pode alavancar, engajar pessoas para construir esse sonho ou executar esse sonho, né? E aqui eu não estou trazendo esse sonho de uma forma filosófica, mas você tem um resultado para ser atingido, você tem uma aspiração, você quer crescer, você quer que a empresa alcance novas operações. Então, gente, isso eu aprendi que não importa qual é a geografia que a pessoa tá localizada, né? Então, e eu aprendi também, que eu acho que pode ser uma mensagem interessante para quem é de RH, que esteja escutando a gente, ou quem está ligado à gestão, que tem algumas coisas que a gente pode incluir nesse pacote, né? De uma liderança que está conectando estratégia com gente.
Óbvio que tem um kit, que eu brinco que é o kit sobrevivência do líder, que ele vai, sim, precisar saber gerenciar projeto, que ele precisa saber gerenciar despesa, que ele precisa saber fazer planejamento das coisas, com aspas, nesse mundo onde o planejamento tem que ser flexível e muito flexível o tempo todo, porque está tudo mudando muito, de forma muito rápida. Lógico que o líder precisa ter a capacidade de adaptação, que eu diria que essa é uma capacidade que o ser humano precisa ter sempre, desde Darwin. Eu brinco que Darwin nunca esteve tão certo, porque, de fato, para a gente sobreviver num mundo com tanta velocidade, qualquer pessoa precisa ter essa capacidade, e às vezes dói, né? Porque às vezes mudar dói, mas a gente precisa ter essa resiliência. Mas eu diria que tem algumas coisas que não estão nesse kit básico do líder e que o líder que quer fazer, de fato, diferença, quer ter uma equipe integrada, quer, de fato, conseguir olhar e falar como é que eu entrego esse resultado, como é que eu faço essa estratégia acontecer, eu selecionei algumas coisas que, pelo menos na minha visão, são coisas que me ajudaram, né? E eu colocaria aqui. Primeiro, é que, para mim, um líder que, de fato, ele tem esse skill de líder, ele é uma pessoa bastante inquieta e é uma pessoa que, com a sua inquietude, ajuda com que os outros sejam inquietos. Inquieto no sentido de curiosidade, de olhar de forma diferente e incentivar que os demais aprendam e se desenvolvam. Porque às vezes a gente não tem, a gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Não, mas o tempo, ele realmente é restrito e é a gente que faz. Então, eu sempre percebi que a minha inquietude gerou, de alguma maneira, um movimento de inquietude nos outros. E muito nessa linha de quanto que a curiosidade gera desenvolvimento. A adaptabilidade, com certeza, não tenho o que falar. De fato, isso é kit de sobrevivência no mundo atual. Eu aprendi, eu estou falando bastante aqui, gente, de soft skills de liderança. A autenticidade não tem como você negar o valor de uma pessoa autêntica. Óbvio que eu aprendi que no mundo corporativo a gente tem que ter algumas barras de proteção no nível de autenticidade, porque tem toda uma articulação que você precisa fazer por recursos, né, por estratégicos e tudo mais. Mas a autenticidade, ela ajuda e ela abre portas. E eu vejo que um líder autêntico, que sabe falar a verdade, que sabe engajar e que sabe trazer as pessoas de forma autêntica, e diria que a outra palavra seria genuinidade nas ações, abre um espaço, abre confiança da equipe. A equipe começa a olhar e falar, nossa, esse líder, ele é diferente. E nesse desafio atual, eu diria que a minha autenticidade tem feito eu conseguir quebrar várias barreiras e me inserir numa cultura que não é só a cultura do Brasil, né? Que é o que eu estava mais acostumada ao longo da minha carreira toda. Então, eu falei de inquietude no sentido de curiosidade, aprendizado, eu falei de autenticidade, genuinidade. Então, assim, para a gente de RH, é lógico, gente, que nós temos que trabalhar com dados, a gente precisa estar na moda para caramba, analytics, sim. Mas a gente precisa aprender a trabalhar com genuinidade, com o coração, né? Porque quando a gente faz isso, a gente consegue, de alguma maneira, tocar nos demais e mostrar que a gente está brigando. Então, não adianta só falar que a diversidade é importante, a gente precisa, de fato, acreditar e quebrar os próprios vieses inconscientes, e aí a gente começa a ser autêntico, né? Eu costumo dizer que várias coisas que eu já fiz na minha carreira profissional em prol da diversidade foi falando das minhas próprias mazelas, porque aí parece que quando você fala, você se livra de um peso e você ajuda os demais a pensarem nas suas também, né? E uma que é bem a minha marca registrada, que está até lá no meu LinkedIn, que realmente eu sou bastante desse jeito, e eu acho que muitas coisas que eu conquistei na minha carreira têm a ver com isso, que é a questão da coragem, né?
nós de RH precisamos ter coragem de trazer os temas que ninguém traz. E eu diria que não tem o melhor momento para a gente colocar bode na sala do que hoje em dia. Porque antes a gente tinha alguns problemas que estavam lá guardadinho, ninguém falava. Agora o povo fala de saúde mental. Então vamos falar de saúde mental, mas com verdade. Diversidade, né? Eu participei de vários fóruns ontem e hoje também, né, na empresa ou até fora, relacionado ao Dia da Mulher. E a gente, de fato, está evoluindo várias coisas. Mas tem um monte de coisa que a gente pode fazer ainda em relação ao preconceito, né? Em relação à mulher, ou o avanço em relação à mulher. Então, assim, RH tem que ser corajoso. Não é para ser doido, né? De sair falando o que não está fora de contexto. Mas a gente precisa ser corajoso. A gente precisa aprender a desafiar o status quo. Porque vocês viram que eu comecei falando que a gente precisa saber falar do negócio. Mas quando a gente consegue falar a língua do negócio e a gente consegue desafiar o status quo, a liderança, ela vai desafiar a gente. Os líderes não vão querer fazer tudo que a gente está falando. É fato. Então, a gente escolhe qual é a briga, né? E ser bastante coerente com a briga que a gente comprou. Pelo menos tem sido assim com a minha experiência com o D&I, que imagino que a Fabiana vai falar até um pouco mais pela questão de sustentabilidade que ela está envolvida. E aí, gente, todas as outras coisas que a gente tem falado bastante, por exemplo, digital, transformação digital, tudo isso, de fato, é a agenda atual. Como que a gente consegue fazer a transformação digital ou falar de tópicos de ESG com essa leveza? Pelo menos foi assim que eu aprendi. E eu estou trazendo bastante para a minha pessoa para trazer um pouco do que, de fato, eu aprendi durante a minha jornada. Eu tive só glória? Claro que não. Ixi, eu tive muitos tombos por aí, coisas que eu fiz de um jeito que depois eu aprendi que não era daquele jeito. A gente está em constante aprendizado. Mas, para mim, quando a gente tem esse kit que tem a ver com a gente, de como a gente faz, como a gente desafia, eu diria que coragem é muito importante. E o protagonismo, né? O protagonismo de... Tem algumas pautas que ninguém vai trazer, gente. Porque vamos pensar na realidade de um business funcionando. Tem um monte de meta para entregar, tem um monte de coisa para ser feita. Mas se a gente de RH vai precisar levantar e falar, nossa, mas e aquela outra coisa? Não significa que vai ser tudo resolvido rapidamente. A gente precisa ser resiliente. Lembra que eu falei alta tolerância à frustração? Mas a gente precisa começar a trazer. Então, esse é um pouco, de maneira bem sucinta, de como eu tenho trabalhado estratégia, negócio e gestão. E imagino que depois a gente vai ter meio que um debate aqui. Então, não sei se por hora, se eu tomei muito tempo, como é que está a questão do tempo? Não, menina? Está muito bom. Muito obrigada, Sandra, por enquanto. Agora nós vamos ouvir a Fabiana e depois a gente abre um espaço para a nossa troca, tá ok? Muito obrigada. Obrigada, prazer a todos, todos que nos ouvem. Sandra, assim, super inspiradora. O Fábio antes, assim, eu acho que foi um pouco do que vocês trouxeram, né? As falas foram fazendo conexões e é muito bacana estar discutindo liderança sustentável, né? Então, acho que a Sandra trouxe, assim, muito bem a trajetória dela ali com recursos humanos. Bom, quem é a Fabiana, né? A Fabiana é uma economista, começou a carreira no setor financeiro, 17 anos de atuação no setor financeiro, trabalhando no Banco Global, entendendo políticas globais, como se aplicam ao Brasil, e uma inquietação, assim, de querer algo mais, né? Então, o que me levou para a trajetória de sustentabilidade como economista? Foi querer um propósito que eu não encontrava no início da minha carreira. Então, acho que por muitos anos ali atuando, seguros, previdências, produtos, áreas comerciais, e voltando para casa e sentindo assim, nossa, eu quero tanto algo maior, conseguir compartilhar com alguma coisa que eu acredite. Então, acho que até ouvindo assim muito o que a Sandra falou, eu acho que como ser humano que somos, precisamos buscar um propósito. Eu acho que antes da Fabiana líder, veio a Fabiana que queria ser humana e ter um propósito e retribuir com muitas coisas que eu tive o privilégio de ter na minha vida, pessoal e profissional. A começar da minha família, assim, com os meus pais, que foram pessoas
super simples, quase sem acesso à educação, a uma série de questões, mas que me ensinaram que o meu limite era o céu e que eu poderia, sim, com propósito, atingir e encontrar muitas coisas. Tive muita sorte de ter gestores fantásticos e gestores que não me motivavam, como eu vi aqui no chat, né? Uma pessoa falando ali como trabalhar numa empresa que o próprio líder não motiva, né? E eu acho que isso vai acontecer muitas vezes, mas eu acho que o principal ponto, assim, dessa discussão é que um líder, ele jamais pode esquecer da primeira coisa, ele também é humano. E a gente lida com pessoas todos os dias. E foi na minha jornada, na busca por esse propósito, que eu encontrei a responsabilidade social corporativa lá atrás ainda, quando ainda não se falava de sustentabilidade, de ESG, mas era como as empresas entregavam aquele valor. E eu me apaixonei, e eu me encontrei nessa agenda e percebi que eu estava falando, sim, de um modelo de negócios, estava dentro de um banco do setor financeiro, e que eu poderia, dentro do setor financeiro, encontrar como a gente poderia gerar valor e promover uma agenda de mudança dentro do contexto da responsabilidade social corporativa. E aí eu iniciei minha carreira, estou há mais de 11 anos trabalhando com esse tema, muito feliz com o avanço que essa agenda levou nos últimos anos. Eu acho que, como profissional de sustentabilidade, a gente vive o melhor momento dessa agenda, porque, de fato, o mundo todo percebe que, sim, precisamos ser humanos, por N motivos, não para ser um líder melhor, mas por uma sobrevivência, né, para o relacionamento com as pessoas, que o S do social, ele é mais importante muitas vezes do que o ambiental e do que a governança, porque são as pessoas que movem tudo isso, e que a sustentabilidade, ela se resume a propósito, a um propósito seu, a um propósito da empresa, e é o que a gente quer hoje fazer para deixar para gerações futuras. É um tema técnico, né? Eu tenho tecniquez ali da sustentabilidade. Eu brinco que tem a sopa de letrinhas, porque o que é sustentabilidade, o que é ESG, o que é metas, e aquela confusão toda que as pessoas, né, muitas vezes ficam, meu Deus, é tanto conceito, mas que é uma agenda, gente, de forma muito simples, assim. A sustentabilidade é o propósito, é a estratégia, é o que uma empresa ela vai entregar de valor para todo mundo que ela se relaciona, para os seus funcionários, para os seus fornecedores, para os seus clientes. Então, é isso que a Flávia trouxe, né? Como que você busca esse propósito, essa estratégia. E o profissional de RH, o profissional de finanças, o profissional de sustentabilidade, ele precisa entender e acreditar em tudo isso. O ISD, ele vem para metrificar toda essa atuação. Tá bom, mas se uma empresa está falando que ela tem propósito, mas qual que é esse propósito? O que ela faz no social? O que ela faz no ambiental e o que ela faz na governança? E o conceito surge no setor financeiro, lá em 2004, pela ONU. Então, ele vem assim, olha, já que tem, metrifica isso, quantifica, mas o ISD, ele não vai existir se a sustentabilidade não existir. Porque se você não tem propósito, você não consegue mensurar. Então, é muito importante, assim, que todos nós, como profissionais, como líderes, eles entendam e eles percebam qual que é o propósito, meu propósito e o propósito da minha empresa. Eu tenho muita sorte, eu me sinto muito privilegiada de trabalhar numa empresa que tem propósito que converse com o meu. Então, o Bradesco, ele é um banco que está fazendo 80 anos, amanhã, sexta-feira, e eu tenho orgulho demais, assim, de estar numa organização que há 80 anos no Brasil e que surgiu lá atrás com uma visão de contribuir com o desenvolvimento sustentável. O slogan lá atrás era o banco que nasce de portas abertas para trabalhar a inclusão financeira. E quando eu vim para o Bradesco, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi, eu preciso conhecer e entender esse banco. Vindo de um banco global, uma matriz inglesa, chegando no banco brasileiro, eu quero entender. E foi nessa imersão que eu percebi, eu estou no lugar certo, porque o banco conversa com o que eu acredito e com o que eu quero como líder. E foi muito curioso, assim, porque no começo da minha jornada, a gente estudou toda a parte de modelo de negócio, estratégia, mas eu queria conhecer o que é o Bradescão, o que é o Bradesco que está de ponta a ponta nesse Brasil todo. O Bradesco que ele está presente em todos os municípios brasileiros, porque se eu vou trabalhar com sustentabilidade, entregar
propósito, valor, conversar com as áreas de negócios, eu preciso conhecer muito bem a instituição que eu tô. E me aventurei, fui para a Amazônia. O Bradesco, ele tem um barco flutuante na Amazônia, que ele sobe o Rio Negro ali e atende mais de 20 mil pessoas por ano, levando inclusão e educação financeira para a população ribeirinha, indígena. Fui em comunidades super reservadas ali, que não tem internet, mas que tem um Bradesco Expresso, que permite ali que as pessoas recebam a sua aposentadoria, paguem as suas contas, que tem um empreendedor. Tive o privilégio de conhecer um empreendedor no meio da Amazônia, assim, 3 horas de barco, que ele faz, que hoje ele é um padeiro, ele construiu uma padaria e ele atende toda a população ribeirinha com o barquinho dele, com o microcrédito que o Bradesco ofertou. E esse é o meu trabalho, é entregar o valor para o meu cliente, que está na Faria Lima, que está aqui no centro de São Paulo, mas que está também na região mais remota e mais afastada, conversando com todo o propósito e toda a estratégia que é a organização. Então, para mim, assim, começar minha carreira aqui, quando eu vim para o Bradesco, eu preciso entender a estratégia e perceber que essa estratégia era exatamente o que eu queria como profissional. E daí vem um grande desafio, porque sustentabilidade é uma agenda linda, mas muito desafiadora. E a resiliência para um líder de sustentabilidade, ela é primordial, como deve ser para a Sandra aí com recursos humanos, porque a gente está falando de uma agenda que por muitos anos foi apartada da estratégia de negócios. As pessoas falavam, uma empresa ela tem uma estratégia e tem a sustentabilidade. Só que, na verdade, a gente está falando da mesma coisa. Uma estratégia tem que ser sustentável, porque só assim ela vai entregar valor e propósito. E nesse todos os dias, sendo resiliente, percebendo tudo isso, que a gente tem que conversar com o conselho da organização, porque são os grandes guardiões da cultura, desse propósito, e a gente tem que falar a língua deles, a língua financeira, porque eles não são técnicos, esse é o meu papel, ser uma profissional técnica de sustentabilidade, junto com o meu time, também super técnico. Mas como que eu traduzo isso para o meu conselho, para o meu CEO, para a minha alta liderança? Como é que eu traduzo isso para o meu gerente que atende lá a agência na ponta e também precisa entender? Então, o nosso desafio aqui, como de todo profissional, é desmistificar o tecniquez e incluindo isso dentro do dia a dia. E aqui no Bradesco a gente foi trabalhando muito isso ao longo dos últimos anos. Eu à frente desse time, que é um time técnico, super crítico, time de alta performance, que é mais difícil você ser líderes de pessoas de alta performance, porque todos os dias eu preciso inspirar essas pessoas, eu preciso conhecer tecnicamente. E a Flávia trouxe um ponto aqui que eu achei que foi muito importante, que assim, você ter amor ao que faz, né? Propósito. E se meu time não enxergar em mim esse propósito, eu não consigo movimentar quase 90 mil pessoas que eu tenho aqui na máquina Bradesco, porque são 90 mil famílias. Se dentro da estrutura de sustentabilidade a gente não tiver essa garra, esse propósito, essa resiliência toda, a gente não consegue entregar o que é a sustentabilidade. Então, hoje eu estou à frente desse time que tem um critério super rígido, assim, e todos os dias aprendendo muito, muito mesmo com eles. E o privilégio também de ter observado ao longo da minha carreira os líderes que tinham muitas coisas para me agregar e os que não tinham também. E eu acho que a questão de ser um líder, né, com sustentabilidade é muito isso. Como que você trabalha a sustentabilidade? Ela é um equilíbrio entre o positivo e o negativo. E a carreira de um líder, ela é o tempo inteiro equilibrar muitos pratos, sendo humano e acreditando ali nesse propósito. Eu ouvi de uma líder que eu admiro muito, assim, num evento há alguns anos, e perguntaram assim para ela, qual que é o seu verbo? E daí na hora eu falei, nossa, perguntar um verbo, né? O que que é isso? E ela respondeu, servir. Uma altíssima executiva, ela fala servir. E eu fiquei semanas refletindo aquilo, assim, né? O que que é servir para um líder? E é o que nós fazemos todos os dias, se nós formos humanos e se formos líderes preocupados com a sustentabilidade. Enquanto eu tiver esse verbo servir, atuando com sustentabilidade, eu estou levando o que eu acredito e servindo a pessoa, atendendo aquilo, né? Servindo ao meu time aqui de alta performance, mas que são humanos, que têm problemas, que têm várias coisas. Então eu falei, poxa, eu vou copiar esse verbo, eu também quero ser a líder que serve, porque é servindo que a gente vai atingir aqui esse propósito comum, aprendendo todos os dias. É uma agenda muito desafiadora,
É uma agenda que está em constante transformação. Todos os dias a gente recebe diversas alterações, diversas dinâmicas. Sou setor financeiro, mas eu tenho todos os setores, então a gente precisa conversar, entender com muitos setores, então estudar, buscar conhecimento, estar se reciclando o tempo inteiro faz parte dessa discussão de líder. Mas, principalmente, isso tem que ser humanizado. E ser humanizado é isso, servindo e conectando com essa atuação, com tudo que nós estamos construindo. Eu, Fabiana, profissional, pessoa, que eu acho que é todos os dias eu acordo, é a Fabiana, a pessoa que está aqui. É a Fabiana que ama o que faz, é a pessoa que acredita e sim quer promover uma mudança, mas que precisa trabalhar numa empresa que também tem esse propósito. Então, todo dia, quando eu acordo muito feliz de falar assim, eu tenho uma agenda que tudo que eu estou fazendo ali, ela está provocando uma mudança. Às vezes em curta escala, mas muitas vezes numa escala gigante que pode impactar a vida de mais de 80 mil pessoas, mais de clientes. Então, é uma grande responsabilidade. E eu acho que isso tem feito a grande diferença, assim. E eu concordo quando a Sandra diz, quando o próprio Fábio fala, que nem deveria falar de liderança humanizada. Nós somos humanos. E tudo bem, assim, erros e acertos fazem parte disso. Então, eu acho que, assim, ser sustentável, ser um líder humano, é você pensar que eu posso errar, eu posso acertar, mas eu vou errar ou eu vou acertar buscando o meu propósito. E é um brilho no olho, é energia, e é o que vai fazer a gente ter, de fato, essa diferença. E a sustentabilidade, ela não é uma agenda filosófica, ela é uma agenda que, independente do setor aqui que a gente atue ou da nossa atuação, ela é transversal. Então, eu sou profissional de sustentabilidade, mas daqui a X anos não vai mais existir profissional de sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela vai fazer parte de toda a atuação ali do core business mesmo de todas as empresas. Então, eu trabalho por um objetivo de que isso seja transversal e que todos entendam que o que eu faço hoje, ele tem um impacto muito grande no futuro do meu negócio e também da minha vida pessoal. Eu acho que hoje, assim, minha grande mensagem como líder do meu time, a minha interlocução, assim, com toda a minha executiva, com todas as minhas áreas de negócios é: sejamos humanos. Sempre. É isso que vai fazer a diferença. Amando o que faz e com propósito. Se formos humanos, amar o que fazemos, a gente sim está atingindo o nosso propósito de ser líder. E ser líder sustentável, para mim, é ser um líder feliz que acredita no que está fazendo e percebe isso. E acho que para finalizar um pouco a minha fala, essa paixão e esse propósito foi o que nos trouxe como organização financeira a estar hoje listado entre os 5% dos bancos mais sustentáveis do mundo. Então, o banco, todos os anos, ele passa por uma série de avaliações, e no último ciclo aqui que a gente passou pelo índice de sustentabilidade Dow Jones, que é um dos principais índices ali da Bolsa de Nova York, o Bradesco ele é reconhecido no mundo como o banco entre os 5% mais sustentáveis. E essa não é a entrega da Fabiana, é a entrega da organização Bradesco. Então, para mim, é muito gratificante, porque mostra que eu estou conseguindo multiplicar o meu propósito, servindo a organização, servindo as pessoas e entregando cada vez mais esse propósito para os nossos clientes. E servindo isso, porque a sustentabilidade ela é uma jornada, e eu não faço nada sozinha. Né? Então, assim, eu preciso das pessoas, eu preciso do meu time, eu preciso de todo esse engajamento da organização para que a gente continue, sim, sendo não só o banco que está entre os 5% mais sustentável, mas sendo o banco que nasceu com aquele propósito há 80 anos, de portas abertas, incluindo e tratando os clientes, que continue fazendo isso no mundo digital, no mundo mais tecnológico, no mundo que está transformando, mas que entrega uma única coisa: valor e propósito. Bom, vou precisar, eu quero fazer um gancho antes de voltar essa palavra para a Regina e para a Denise. Duas falas fantásticas, é incrível, Rê e Denise, como que a composição ela cria uma harmonia extraordinária, né? Então, quando você pega essas duas falas corajosas, né? Característica importante que eu também acredito que tem muito a ver com a capacidade de saber questionar, de saber provocar, de levar o outro para outro nível. E aí tem uma questão que a gente gosta de trazer, que a gente e aí entra na coragem. A gente precisa ter coragem
para ser demitido. E o que é isso? É ter a competência de questionar o board, né, o board da organização, sobre aquilo que ainda não está sendo feito. E aí a inteligência de como você coloca isso. A Sandra traz uma questão, que acho que é a questão, para mim, muito central de todo esse processo de alinhamento, que é conhecer o negócio, né? Então, você quer prosperar em qualquer área, especialmente numa área como a área de gente e gestão, é conhecer o negócio. Eu sempre acreditei nisso, Sandra. E aí, quando tem a fala da Fabiana, e aí com essa temática mais emergente, forte que é esse dia, para você realizar todo esse processo, você precisa conhecer o negócio. E aí, esses exemplos, aí eu tenho uma pessoa que foi a que me fez contato com a Fabiana, que é a Glaucimar Petkov, e que tive a felicidade de ter contato, e ela que acabou fazendo essa ponte, e ela coloca algumas questões e me faz lembrar pontos de conexão na própria origem. Às vezes as organizações esquecem essa origem. E ver se faz sentido isso para vocês, que eu vou devolver aqui a fala para a Regina. A Regina falou, sei que você não vai ficar quieto, né? Porque eu fico inquieto, né? Que é na própria origem do banco do Bradesco, você teve a Fundação Bradesco, né? E a Glaucimar, numa conversa, ela participou como convidada numa aula na SPM, ela falou assim, olha, lá no dia que tem o pagamento dos aposentados, a gente pediu para colocar café ali para recebê-los, para acolhê-los. E aí entra com essa questão do sustentável, do social, de como você traz isso para dentro do seu ambiente. Então, que painel maravilhoso, né? Eu não queria perder essa oportunidade para agradecer essa conexão que vocês trazem, essas experiências fantásticas e que trazem um teor maravilhoso para nós. Nós estamos falando aqui com líderes, profissionais de RH, profissionais que estão buscando essa conexão com o propósito, e quanto isso é determinante nessa persistência. Vai ter muita coisa que não vai dar certo, então como que a gente vai ali se desafiando e olhando do que veio até aqui, os líderes que passaram até aqui têm no seu bojo, na sua essência, um desejo de aprender, de se reinventar. Fazendo um panorama geral dos líderes que estiveram até aqui, e eles foram escolhidos porque eles fazem diferença no mundo, né? Então, obrigado. Eu prometo que eu não vou falar mais nada aí, com vocês. Gente, mas olha, fantástico. E eu vou repetir uma frase que me disseram alguns anos atrás. Você não pode não conseguir mudar o mundo, mas você pode influenciar as pessoas que podem contribuir com a mudança no mundo. Então, eu trago essa frase para mim e vem muito de encontro com o que a Sandra trouxe da inquietude do RH, né? Eu sempre fui um RH inquieto, que questionava, que trazia, né, às vezes incômodos, né? Então a gente tem que também saber a hora de fazer as abordagens, né? Claro que isso, a maturidade ajuda, né? Porque conforme a gente vai vivenciando tudo isso, a gente aprende a hora de provocar e aprende a hora de calar também e de escutar muito mais, né? Então, trazendo essa conexão com a influência, com a inquietude, com a fala da Fabiana, de transformar o tecnicismo, né, a linguagem técnica numa linguagem acessível para as pessoas. Então, como transformar essa estratégia em uma linguagem que seja uma linguagem só de ser humano, né? Só isso. Por quê? Porque para chegar nesse ponto, a gente precisa atingir o coração das pessoas. E a partir do momento que a gente fala com o coração, como a Sandra também trouxe no início, nossa, em outro idioma é difícil falar com o coração, né? Então, assim, a partir do momento que a gente fala de coração para coração, gera conexão. E a partir do momento que gera conexão, faz sentido a transformação. E aí é muito mais fácil colocar essa estratégia a serviço das pessoas, a serviço de uma sociedade.
Então, assim, é fantástico. Eu só tenho que agradecer a Sandra e a Fabiana por estarem aqui conosco, bebendo dessa fonte, né? Dá vontade de fazer uma grande roda com todos os líderes que estão aqui, que participaram e que vão participar conosco, e uma grande conexão, porque, na verdade, o que eu vejo é que todos nós buscamos pelo mesmo propósito, né? De fazer a diferença e fazer um mundo melhor. E pode ser através das organizações. Show de bola, gente. Muito obrigada por esse momento. Regina, a bola está com você. Estou muda aqui, né? Que legal, que legal. Não, eu fiquei, o que me chamou a atenção, né, na fala, primeiro, assim, um pouco da Sandra, que dentro da carreira dela, ela foi ganhando complexidade, 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 mas ela... E eu acho que você tem uma clareza, Sandra, você traz sobre você, sobre a autenticidade, que você fala aquilo que você é, do ponto de vista desse momento. Então, parece que você cresceu, mas nunca se distanciou de você, né? Então, o seu papel foi ganhando complexidade e você foi traduzindo isso, né? Dessa forma muito, como você falou, genuína, autêntica, e é muito legal. Eu acho que assim a gente ganha quando os líderes que passam aqui, como todos vocês, em posições estratégicas dentro da organização, e traz uma simplicidade em estar aqui falando da humanização de uma forma muito genuína, é muito gostoso isso, né? E foi interessante que a Sandra trouxe uma série de competências, e no processo da Fabiana, eu vi ela vivendo essas competências. Eu achei uma coisa tão interessante, eu falei assim, nossa, um exemplo vivo, né, do que ela trouxe vivendo essa experiência, né? E eu acho fundamental a gente reforçar essa questão do propósito, dos valores, aquilo que a gente acredita, quem nós queremos impactar, o que nós estamos fazendo nesse mundo, né? E acho que de diferentes formas de abordagem vocês trouxeram isso de uma forma muito legítima. Então, assim, acho que eu só tenho a agradecer a riqueza, né, das mensagens que vocês trouxeram. Foi foi digamos assim, foi uma melodia, né, para os nossos ouvidos, e essa forma de engajar as pessoas. A gente fica pensando, bom, como é que chega lá a estratégia, né, lá na ponta e tal? Vocês falaram, tem que ter propósito, tem que ter aliança, tem que ter participação, tem que ter escuta, tem que ter persistência, resiliência, enfim, mas que tem essa linha que vai sendo construída, né? Porque vocês são exemplos, né? As duas trouxeram muito o ser exemplo disso, né? Então, não sei, para mim ficou isso, né? Dessa importância e do quanto isso é vital, que esse significado, quer dizer, na estratégia tem que ter significado para as pessoas. E esse significado é que leva engajamento, né? Então, acho que é muito importante. Você pilotando isso na organização, quanto é importante você ser coerente com isso, né? E acho que vocês se trouxeram muito fortemente nesse sentido. Muito obrigada. Que fantástico, que fantástico. Você vê, eu falo que não vou falar, eu falo, eu volto para falar, mas tem um ponto também, olhando para tudo isso, os desafios que as áreas têm, né, e os RHs não são diferentes, dessa capacidade, que uma coisa que está na essência também da fala de vocês, essa capacidade de realizar. O resultado é a capacidade de realização, né? É isso que conversa com o mundo de forma geral, né? E a gente, né, enquanto profissionais dessas diversas áreas, a gente precisa instigar esse processo de realização, essa capacidade de realização. Então, para a gente
caminhar para essa finalização aqui. Quero super mega agradecer né, a participação de vocês, esse compartilhamento de experiência, essa riqueza dessa experiência. E eu vou pedir para que vocês deixem uma mensagem para os que estão nos acompanhando aqui ao vivo e aqueles que vão ver, né, ouvir e ver depois essa gravação, né, o que vai ficar aqui registrado para vocês. E aí, uma mensagem de cada um de vocês para a gente finalizar, e aí depois volta para a Denise e para a Rei, e a gente conclui aqui. Bora lá. Bom, eu poderia falar várias coisas, mas eu trago de novo, vamos ter vários obstáculos. O mundo está bastante acelerado, com bastante ambiguidade, complexidade. Acho que não tem nenhuma sigla mais de mundo VUCA, BANI ou o que seja, que traduz tudo o que está acontecendo. E eu não acho que vai parar, vai continuar. Então, assim, precisamos ter muita resiliência, precisamos manter a nossa capacidade de adaptação, nosso espírito inquieto e a nossa coragem. O RH vai cada vez mais entrar em discussões complexas, ambíguas e sem respostas. Eu estou 22 anos em RH e eu nunca pensei que eu chegasse no ponto onde eu não sei quase nada mais, porque está tudo muito diferente. Algumas fórmulas que a gente tinha antes não funcionam mais. Então, tem que ter uma capacidade de reinvenção e não perder a essência. Significa que é tudo fácil? Não, a gente está aqui as duas, eu e a Fabiana, falando com o coração, falando de coisas que a gente gosta muito, e a gente tem os momentos também que a gente fica estressado, cansado, né? Então tem que ter muita resiliência. Então eu deixaria essa mensagem de resiliência, de alinhamento com o negócio e de criar espaço para trazer os assuntos de forma corajosa e a gente poder e entender que a gente não vai ser especialista em tudo, mas a gente precisa acompanhar o que está acontecendo. Então, o espírito inquieto que eu falei antes tem a ver, inclusive, da gente... eu não sei se eu gosto do chat GPT, eu não sei se eu gosto do metaverso, não importa, mas a gente precisa, pelo menos, saber o que está acontecendo no mundo, porque tudo isso vai dando acervo para a gente. Sim. Trabalhar e poder saber as tendências, né? Como a Fabiana trouxe, né? Ela aprendeu que ela tem sim a parte técnica, mas ela não pode falar a parte técnica dos clientes, ela precisa trazer na linguagem do propósito. Por que eu preciso ser sustentável? Né? Então, o mesmo serve para RH. Foi um prazer estar aqui, espero que tenha inspirado de alguma maneira um pouco do que a gente trouxe aqui de provocação para o pessoal. Muito. Foi um prazer, Sandra, assim, queria agradecer, eu acho que fechar a noite participando, né, pegando um pouco do evento anterior com o Fábio e finalizando aqui, fechando uma noite falando sobre liderança e sustentabilidade, é muito prazeroso. Depois de um dia, né, Sandra, de muitas reuniões, de muitas coisas, eu acho que ela trouxe muito bem, assim, não é fácil, é uma jornada. Quando eu entrei no fórum aqui, me chamou a atenção uma frase que eu li ali do Guimarães Rosa, que alguém colocou, né? Que viver é um rasgar-se e remendar. Eu diria que ser líder é diariamente se rasgar, se remendar, se reinventar e inspirar. E terminar esse dia respirando fundo e falando assim, valeu a pena. Porque talvez eu não tenha vencido toda uma batalha, mas eu motivei, eu inspirei, eu mudei alguma coisa. Talvez naquele dia a mudança seja em nós mesmos, de respirar, de ser resiliente, de contar até 10 ou de dar um passo atrás, porque também erramos. E você finaliza esse dia assim, valeu a pena, porque hoje eu entreguei a minha função de líder, mas eu estou indo embora não só como um líder, mas como humano, porque no mínimo eu consegui tocar, inspirar ou mudar pelo menos uma pessoa hoje ao longo do meu dia. Então foi um prazer, gente, muito obrigada, assim, que todos nós possamos, assim, pensar que ser sustentável começa em ser humano. Legal. Prazer. Muito bom. Obrigada. Prazer. Nada. Rei D.
Fechando, eu não tenho mais nada a dizer. Eu só tenho a agradecer. Que delícia estar aqui com vocês. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada a todos os Obrigada. participantes que estiveram aqui conosco, participando pelo chat também, colocando frases, colocando elogios, colocando insights. Reações, né? Muito bom, Coraçãozinho. muito bom. E aí, aproveitando também, né, agradecer, né, reforçar esse agradecimento das pessoas que disponibilizaram seu tempo para estar conosco, né? Então, a gente tem gente de todo o Brasil, de algumas cidades do mundo que vão passando por aqui. Então, muitíssimo obrigado, beijo no coração, tudo de bom para vocês e valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.